Meus amados, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, então, em Abacuque. Nós temos o tema aí da campanha, né? Abacuque, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Depois de Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Glórias a Deus. E eu quero ler com os irmãos, que tem o tema aí. Naquela versão que está aí, está melhor do que a minha aqui. Eu queria ler o tema naquela versão. Essa versão está bem melhor. Diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Amém. Meus amados irmãos, em Romanos, diz, né, Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, né, mas o dom gratuito de Deus para todos é a vida eterna. Quando nós pecamos, quando nós fazemos alguma coisa que nós entristecemos o Senhor, nós erramos em alguma coisa, né? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós erramos, todos nós merecíamos a morte. E todos nós, se nós morrermos sem Jesus, né? Então, com certeza nós vamos herdar a perdição eterna. Assim como tem a vida eterna, Deus preparou a vida eterna, mas também existe o outro lado. Todos nós sabemos que existe o mal e o bem. Tudo tem o seu contrário. Aliás, hoje, quando Mateus falou sobre a oferta, ele falou sobre isso. Há tempo disso, há tempo de rir, tempo de chorar, né? Tempo de nascer, tempo de morrer, tudo tem o seu contrário, né? Tem o dia, tem a noite. Por que na vida espiritual não seria a mesma coisa? E é a mesma coisa. Assim como tem o céu, temos também, né, a perdição e a salvação. E Deus preparou para que todos nós sejamos salvos. Como na época de Noé, ele fez uma arca para que coubesse os animais e para que coubesse também todas as pessoas que quisessem ser salvas. Você sabia disso? A arca de Noé foi feita em um tamanho que caberia todo mundo se eles quisessem ser salvos, que morava ali naquela época. Não era tanta gente assim naquela época. Caberia todo mundo, mas eles não queriam. Então, Deus fez um céu que cabe todos nós. O Senhor estendeu o seu amor para todos nós. E hoje Ele nos convida para nós fazermos parte dos céus, né? Mas da mesma forma como Deus criou os céus, né, também existe o inferno, que alguns chamavam de Seol, alguns chamavam ou Sheol, outro no grego, né, outros chamavam de Hades, e cada um dava um nome, mas existe, né, existe o céu, existe o inferno, só que o inferno não foi feito para os homens. Sabia disso? O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito no dia que Lúcifer, que era um anjo que levava a luz, por isso aparece esse nome Lúcifer, aquele que leva a luz. Ele era um anjo criado por Deus, mas ele se rebelou, ele desobedeceu. E através disso, né, o Senhor preparou para ele, para aqueles anjos que se rebelaram junto com ele, que alguns dizem que viraram os demônios, né, que são aqueles que estão aqui na terra tentando, né, desviar você, tentando colocar coisas na sua cabeça. Foi para esses seres que Deus criou essa perdição eterna. E eles, como não querem ir sozinhos para lá, eles tentam levar o máximo de pessoas junto com eles para a perdição eterna. Aí ele faz a pessoa entrar nas drogas, aí ele faz a pessoa matar, ele faz a pessoa roubar. Eu digo ele faz porque primeiro ele tenta, né? Ninguém fala assim, que legal, vou sair roubando por ele. Não, a pessoa começa como se fosse uma escada, a gente está lá no alto na escada, a gente começa a descer degrau por degrau, vai descendo, quando você vê,
você já está numa situação ruim, que você foi empurrado às vezes para essa situação e nem percebeu, né? Então, Deus, na sua infinita graça, Ele planejou um modo de nós sermos salvos do inferno. Como que é? Quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador, né? Porque o inferno não foi feito para homens. Então, quando nós aceitamos Jesus, fala: Senhor, eu quero essa vida que o Senhor tem para mim. Muda a minha vida, transforma a minha vida. Então você começa uma nova caminhada. Você começa uma caminhada com o Senhor Jesus, e você sabe que o dia que você fechar os olhos aqui nessa terra, você está salvo, porque você aceitou o Senhor Jesus. Ele é a segurança. Ele é a nossa arca. Por isso que lá no passado Deus fez a arca de Noé, para a gente entender hoje que aqueles que estão em Jesus estão dentro da arca. Podia a água subir o tanto que for, podia a chuva, como choveu 40 dias e 40 noites. E depois a Bíblia diz que depois que choveu 40 dias e 40 noites, eles ainda ficaram no total 150 dias dentro da arca, porque até a água baixar demorou. Eles ficaram lá dentro da arca. Nesse tempo eles ficaram guardados, ficaram salvos. Quem ficou fora dali, morreu. Não teve como se salvar, tanta água. A Bíblia diz que arrebentou todas as fontes de água da terra. Então a água subiu a um nível tão grande que há livros de pesquisadores que mostram que foi encontrado fósseis de peixe nas montanhas mais altas que nós temos na Ásia, em alguns lugares, que nós temos as montanhas mais altas, e lá foi encontrado fósseis de peixes. E para que a gente possa entender que a água do mar subiu até lá, né? Então não tinha como ninguém se salvar. E depois a água foi baixando, e Deus começou uma nova civilização. Por que Deus fez isso? Porque o pecado estava demais sobre a terra. E mesmo depois disso, será que eles então agora eles pararam de pecar? Não, eles continuaram. Haja vista se nós olharmos para nós, passamos por uma dificuldade muito grande que foi a Covid, né? Então depois que passou a Covid, as pessoas pararam de pecar e agora todo mundo vai mandar certinho? Não, pelo contrário, teve gente que ficou pior. Você sabia que muitas igrejas até fecharam? Eu conheço igreja que fechou porque depois da Covid o pessoal não quis mais nem saber de Deus, não quis nem saber de buscar o Senhor. Então a Bíblia diz que nos últimos dias serão assim, os corações serão endurecidos. E aqui nesse tempo, Abacuque, o nome dele significa abraço. Que nome maravilhoso, né? Abraço, né? Então o nome dele tem esse significado. E quem sabe hoje, né, Deus quer nos abraçar através dessa palavra que nós estamos ouvindo, né, através disso tudo que Deus está nos trazendo. Quem sabe Deus não quer nos trazer um refrigério através dessa palavra. Nós estamos cansados de passar a vida difícil que nós passamos. Deus quer nos dar um refrigério para a nossa alma, um descanso, né, para os nossos ombros cansados de carregar todo o nosso peso, né? Mas a palavra de Deus diz em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados dos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, diz a palavra de Deus. Deus quer te dar um fardo leve, Deus quer te abençoar. Ontem eu estava pregando e falando para os irmãos que certa vez um líder, ele falou assim para a igreja: amanhã ou durante essa semana vocês vão procurar o pior homem que tem nesse bairro e vocês vão falar com ele a respeito de Jesus. Tá bom, os irmãos se sentiram desafiados e eles foram durante a semana, cada um procurar o pior homem que tinha no bairro. E aí ele disse assim: mas espera aí, não está certo. Eu disse para cada um sair procurando o pior homem, e eu também tenho que sair procurando o pior homem do bairro. Aí ele pensou: já sei, vou lá naquele bar. Ele sabia que tinha um bar, foi lá. Falou, tinha um pessoal jogando, conversando. Ele falou: gente, eu vim aqui, que eu estou procurando o pior homem desse bairro. Aí o pessoal falou: ah, então já sei onde você vai. Está vendo aquela casa ali, ó? Vai lá. O pior homem do bairro mora lá. Aí ele foi naquela casa, bateu palma e falou: olha, escuta, eu estou procurando o pior homem do bairro e me disseram que é aqui na sua casa. O rapaz falou: rapaz, eu até sou ruinzinho, mas tem um pior ainda, eu conheço um que é pior do que eu. Falou: quem é o pior que você? Falou: ó, tá vendo aquela casa lá? É lá, aquele é pior. Aí ele falou: tá bom, vou lá. Foi lá, chegando lá e bateu no portão, falou: olha, eu vim aqui porque eu fui até o bar procurando o pior homem da casa, do bairro. Aí disseram que era naquela casa, eu fui lá. Aí disseram que não era lá, era aqui, então eu vim aqui. Aquele homem falou assim: olha,
Não é mentira, não. Falar a verdade para você. Eu sou o pior homem do bairro, acho que eu sou mesmo, porque para ter coragem de bater nos meus filhos, de bater na minha mulher, eu tenho que ser o pior homem. Ele falou, mas eu vim aqui justamente para trazer uma mensagem para você. Jesus quer dizer para você que você não é o pior homem, que Ele pode transformar a sua vida e você ser o melhor homem. Jesus pode fazer uma bênção na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele falou, Falou, então como que é isso? Ele falou, vou te contar. Se você abrir o seu coração, aceitar Jesus como seu salvador pessoal, Deus pode transformar a sua vida. Você quer aceitar o Senhor Jesus como salvador da sua vida? Ele falou, quero. E ali o pastor orou por ele. Aí ele falou, mas pastor, agora eu quero que o senhor ore pela minha família, porque eu quero que eles saibam que eu agora não sou o pior homem. Vamos lá na minha casa. Chamou o pastor entrou na casa dele, foi lá, saiu acordando todo mundo. Acorda, mulher, acorda. E chamou os filhos, venham todos aqui, sentem todos aqui, porque o pastor vai falar uma coisa importante. E o pastor falou do amor de Jesus. E o pastor falou, vocês querem aceitar Jesus como Salvador? Queremos. Aí todos aceitaram o Senhor Jesus. Quando foi no domingo seguinte, estava a família toda na igreja, e a partir daquele dia Deus fez uma obra, aquele homem se tornou um pregador da palavra de Deus. E o Senhor transformou aquela família. E assim como eu conheci também um rapaz, esse eu conheci ele pessoalmente, e ele mesmo me contou a história. Ele morava no Paraná e ele disse assim, eu vou pôr fogo na igreja. Ele estava com raiva da igreja por algum motivo. E aí ele falou, vou pôr fogo nessa igreja. E a família dele frequentava a igreja, tudo, mas ele estava com raiva. Aí ele falou assim, eu vou lá, quando tiver o culto, próximo culto eu vou lá. Encheu, pegou um galão de 5 litros de gasolina e levou. Chegou lá, ele escondeu atrás da moita, e lá no Paraná, as casas, a igreja, tudo de madeira, né, de tábuas, e ele levou o galãozinho de 5 litros, escondeu lá atrás, e falou, vou entrar, para despistar, eu vou entrar, participar de um louvor, pois eu saio e coloco fogo na igreja. Entrou, participou de um louvor, começou a cantar, até que ele gostou, né, gostou. Aí ele falou assim, eu vou ouvir o segundo louvor, depois eu vou lá e faço o trabalho. Já deixou a caixa de fósforo lá fora, tudo no jeito. Quando ele participou do segundo louvor, ele cantou, falou assim, eu vou ouvir o próximo, depois eu vou lá e coloco o fogo na igreja. Ouvi o próximo louvor. Aí veio um salmo da palavra de Deus, ele falou, é assim mesmo, na minha vida também é desse jeito que os irmãos estão falando aí. Vou até ficar mais um pouquinho. Começou uns testemunhos, estava animado, ele falou, vou ouvir esses testemunhos aí, depois eu vou lá pôr fogo na igreja. E aí ficou, viu os testemunhos. Agora anunciaram que o pastor ia pregar, um pregador vai trazer a palavra, tudo, e o pastor, coitado, tinha ido para a casa dele aquele dia, para a igreja, ele chegou na igreja, o carro dele acabando a gasolina, ele chegou no cheiro, quando a gente fala que chega no cheiro da gasolina, só ele chegou ali, não sabia nem como ele ia fazer para ir embora, mas chegou ali e foi pregar a palavra. Começou a pregar a palavra de Deus animado, e aquele irmão falou assim, eu vou esperar ouvir o que ele tem a dizer aí, no final eu vou lá para o fogo na igreja. E isso ele já estava ficando o culto todo. O pastor pregou a palavra, aí depois que o pastor pregou, falou assim, há alguém aqui que gostaria, que ouviu a palavra de Deus, gostaria de aceitar o Senhor como seu salvador pessoal? Ele foi lá, levantou a mão, foi lá na frente, aceitou Jesus, Deus transformou a vida dele. Depois ele disse, olha pastor, saí de casa com um pensamento de colocar fogo na igreja, eu não vou colocar mais fogo na igreja. Por quê? Porque Jesus colocou o fogo nele primeiro, acendeu o coração dele primeiro, e aí ele falou, pastor, tosse 5 litros de gasolina, pode pegar para você. E o pastor não sabia nem como ia voltar para casa, ganhou 5 litros de gasolina para voltar para casa, e Deus fez uma obra gloriosa naquela família, e tanto é que ele me contou isso, a família toda dele serve ao Senhor hoje, né? E o Senhor fez uma obra, né, na vida dele. Então, meus amados, Abacuque, ele começa, fazendo um resumo do livro, que eu também não vou demorar muito aqui, mas ele fazendo um resumo do livro, ele começa falando, né, segundo o novo dicionário da Bíblia, né, da editora Vida Nova, nós temos a informação que o profeta Abacuque, dizem lá no dicionário, que ele pode ser o filho da sunamita. Acho que foi até o Flávio que falou sobre a sunamita aqui esses dias, né? Segundo o dicionário da editora Vida Nova, diz que ele pode ser até o filho da sunamita. Então pensa,
Aí eu pensei, eu acho que é por isso que o nome dele é Abraço, porque o profeta ele morreu, o profeta deitou sobre ele, abraçou e fez uma oração, e quando terminou aquela oração, ele veio à vida novamente, né? Pensei, deve ser por esse motivo que ele tem esse nome, né, de Abraço, né? Se ele for o filho da sunamita. E ele sabia então o valor desse abraço, e é importante nós sabermos o valor do abraço que Deus nos dá. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é Deus nos abraçando. Quando nós recebemos um toque do Espírito, é o Senhor nos abraçando. Então que nós possamos receber esse abraço de Deus, né? Abacuque, ele consulta a Deus. Qual o primeiro motivo dele falar com Deus? Ele falou: Senhor, eu achei que Abacuque foi estranho aqui. Ele procurou o Senhor e falou: Senhor, você não vai cumprir a sua palavra, não. Esse povo não para de pecar. Esse povo não para de fazer o que é errado. Eu vejo eles fazendo a coisa errada todo dia. Você não vai mandar um juízo sobre a vida deles? Aí ele fala isso com Deus. Aí Deus responde para ele. Deus fala: vou. Do versículo 1 ao 4, né, começa no capítulo 1. Do 1 ao 4 ele está falando: Senhor, você não vai mandar um juízo sobre esse povo que anda todo mundo fazendo a coisa errada e parece que não acontece nada? Você já viu que às vezes parece que o ladrão se dá bem, o político rouba e se dá bem, o outro vai lá faz tal coisa errada e se dá bem, o outro vai lá faz um gato na energia elétrica e parece que está se dando bem, o outro, todo mundo fazendo tudo e se dando bem, e a gente começa a falar assim: mas parece que nesse mundo todo mundo está se dando bem. E Abacuque estava assim, ele fala: Senhor, você não vai fazer nada, Senhor. Deus fala: eu vou fazer. Aí Deus fala para ele, do versículo 5 a 11, Deus fala para ele assim: olha, eu estou preparando os caldeus, ou seja, os babilônicos, eles vão vir e vão tratar com Israel. E quando Abacuque escuta isso, ele treme de medo, porque os babilônicos eram os piores que você podia imaginar. Deus chamou um povo forte, um povo poderoso, para vir e falou: eu vou trazer os babilônicos, os caldeus, e eles vão levar esse povo como escravo. Eu acho que Abacuque começou a se arrepender até de ter perguntado, e ele falou: mas Senhor, você vai mandar os caldeus, você vai mandar os babilônicos, eles já são um povo poderoso, e eles ainda vão vir aqui levar o povo de Israel cativo. E aí o Senhor fala com ele, ele fala assim: mas o Senhor é santo, como o Senhor pode permitir uma coisa tão cruel? Então primeiro ele pergunta para Deus se Deus não vai fazer nada, depois ele fala: mas o Senhor é um Deus tão santo, como o Senhor vai fazer uma crueldade dessa com a gente? Mas Deus sabia que o que ele estava fazendo era muito grave, e não era para sempre também que eles iam ficar presos. Deus queria dar uma lição. Então o Senhor fala com eles, né? Aí no versículo 12 ao 17, né, desse capítulo, ele começa a falar com Deus, né? Mas Deus mostra para ele que depois os caldeus também serão julgados e punidos por sua iniquidade. Então Abacuque faz um cântico, ele faz chamado um cântico de zombaria, mas era uma espécie de um salmo chamado Machal, onde ele fala 6 ais, ai de ti, né? Para os caldeus. Então do capítulo 2, do 6 ao 20, ele faz esse cântico falando para os caldeus, né? Ai de vocês, porque vai acontecer isso com vocês depois, né? Mas aí nós chegamos no capítulo 3. No capítulo 3, então tem essa oração que ele faz, né? Ele fala: Senhor, eu ouvi falar, Senhor, a teu respeito. Ou seja, ele sabia dos propósitos de Deus. Hoje é muito difícil ter alguém que nunca ouviu falar sobre o Senhor aqui no Brasil. Em outros países, talvez até alguns cantos do Brasil, né? Mas na grande capital, eu não sei como é agora, mas a gente pegava o trem antigamente, tinha um vagão até que ia alguém pregando. Não sei se é assim ainda, não tem mais, né? Mas teve um tempo que você pegava o trem, tinha um vagão que ia até alguém pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. Você vai na praça hoje, você escuta alguém pregando, onde você passa tem louvores, tem tudo, né? A gente sempre ouve. E ele disse assim: Senhor, eu ouvi falar. Ele começa dizendo: eu ouvi falar da tua fama, eu ouvi falar da tua grandeza. Então ele ouviu as declarações do Senhor, né? Em outra versão disse: tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações. Ele está se referindo à declaração que Deus faz no
capítulo 1, versículo 5, quando Deus falou para ele que mandaria os babilônios para vir contra o povo. Ele disse: Senhor, eu ouvi falar das tuas declarações. Meus amados, Deus usa quem Ele quer para nos corrigir e nos colocar novamente nos seus caminhos. Eu ouvi uma pregação em um dos congressos brasileiros de missões que eu fui. Eu vi uma pregação do pastor Russell Shedd, que vocês não vão ter oportunidade de ouvi-lo, porque ele já está lá com o Senhor, né? Já passou para o Senhor, mas ele falou certa vez que ele foi num lugar, num país, que eu acho que era na Irlanda, e ele disse que lá tinha muitos pastores de ovelhas, e os pastores de ovelhas sempre tinham com eles, né, uma vara, né, com eles, uma varinha para bater nas perninhas das ovelhas, e tinha o cajado deles. E ele disse que o pastor tinha sempre um cachorro. Ele falou: eu sabia que o pastor tinha uma varinha e um cajado, mas não sabia que tinha cachorro, né? Ele falou: por que todo pastor tem um cachorro? Ele falou: você quer saber, você quer ver por que todo pastor tem um cachorro? Aí tinha uma ovelha que estava indo longe das outras. Aí ele falou assim, eu não lembro o nome do cachorro, mas vamos chamar de Totó. Pega, Totó. E o Totó saiu correndo, latindo, foi lá, começou a latir, dar aquelas mordidinhas na perna da ovelha, de leve, né? Aquelas mordidinhas, foi, e trouxe a ovelha de novo para junto das outras. E ele falou assim: da mesma forma acontece com a gente, quando você está saindo do caminho, se desviando do caminho da sua família, da sua casa, da casa de Deus, da igreja, o Senhor fala: pega, Totó, e vai o Totó lá na sua perninha, daquelas mordidinhas, e fala assim: nossa, porque eu estou doente, porque eu estou enfermo, vou ter que ir no médico, gastei muito dinheiro com isso, sofri um assalto, passei por isso, por aquilo. É Deus permitindo o Totó te dar umas mordidinhas na sua perna, para você voltar, para você colocar a sua cabeça num lugar, porque a nossa cabeça às vezes roda e a gente sai fora da vontade de Deus, a gente se encanta, às vezes se encanta com um carro, se encanta com futebol, se encanta com o trabalho, se encanta com tanta coisa, e o Senhor manda o Totó dar uma mordidinha. Quem já passou por isso? Totó parece que foi lá, deu uma mordidinha na sua perna, e você falou: meu Deus, eu preciso ir para a igreja, fazer uma campanha, fazer um jejum, porque olha como está ficando a minha vida, olha como as coisas estão virando na minha família. Nós falamos: eu preciso buscar a Deus. E é assim mesmo. Mas Deus faz isso é porque Ele te odeia? Não. Deus faz isso porque Ele te ama. Ele quer que você enxergue de algum jeito o seu erro. Acontece comigo também. Deus quer que eu enxergue de alguma forma o meu erro. E quando eu não consigo enxergar o meu erro, o Senhor manda o Totó. Ele vem, alguém vai lá e fala para mim: ó, eu me lembro quando a gente trabalhava numa empresa, trabalhava numa fábrica. Antes de ser professor, fazer faculdade, eu trabalhei muito em fábrica. E eu trabalhava numa fábrica e vinha alguém, sempre tinha um com essa notícia: ó, fiquei sabendo que vai passar um facão aí. Pronto, ninguém mais dormia, o medo se instalava na vida de todo mundo, porque falava: vai passar um facão, e já tem uma lista. Eles falavam isso: já tem uma lista. E o pior é quando eles falavam: parece que dessa sessão aqui eles vão mandar todo mundo embora, não vai ter mais essa sessão, e vai acontecer isso, e alguns falavam: parece que seu nome estava lá. Pronto, aí a gente fica assustado, apavorado: como pode? Meu nome estava nessa lista, e agora? Eu vou começar a trabalhar melhor, vou começar a dar produção, quem sabe alguém deixa eu ficar. A gente fica desesperado, mas às vezes é Deus que permite isso. É Deus que permite que alguém fale: olha, eu vou te mandar embora. E a gente fica assustado, fala: não, porque Ele é misericordioso para aqueles que o buscam. Se você busca o Senhor, se você tem decidido buscar o Senhor, Deus tem misericórdia de você, de mim, de todos aqueles que o buscam. Mas a sua justiça não tarda quando nós desobedecemos os seus mandamentos. Deus não vai ficar passando a mão na nossa cabeça se nós estamos errando. Deus não é assim. Ele não fica: olha, coitado de você. Nossa, igual às vezes a gente vê, né, na escola. É um ambiente que acontece muito isso. Tem pais que vão lá e colocam o filho no lugar.
Tem uns que vão lá e falam, nossa, por que estão fazendo isso com você? Coitadinho de você, você é maravilhoso. E a gente vê o aluno faz coisas terríveis, a gente fala para os pais, fala assim, não, meu filho não faz isso, porque meu filho é maravilhoso, ele não está fazendo isso. Então, meus amados, Deus não vai passar a mão na sua cabeça, se você estiver fazendo coisas erradas, Deus não vai passar a mão na sua cabeça, mas aqueles que se arrependem, o Senhor os abençoa e Ele tem misericórdia de cada um de nós, diz a sua palavra. Outra coisa, nós somos capazes de ouvir a voz de Deus quando nos esvaziamos de nós mesmos. Somos vasos que precisam ser cheios da glória de Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 em diante, ele fala que nós somos um vaso de barro, mas dentro de nós há uma preciosidade, que é a salvação que o Senhor coloca em nossa vida, o amor do Senhor que Ele coloca em nosso coração, é a preciosidade. Eu e você não somos nada, somos vasos de barro, mas aquilo que Deus coloca dentro de nós é precioso. Nós não somos nada, mas recebemos uma família preciosa. Nós não somos nada, mas recebemos um trabalho, recebemos amigos, nós temos muitas coisas. Então Deus tem nos abençoado. Deus tem abençoado a sua vida. Olhe para o seu lado e veja como Deus tem te abençoado. Irmãos, às vezes nós não fazemos isso. Às vezes nós não paramos para olhar para o nosso lado. Olha quanta gente maravilhosa Deus tem colocado em nossa vida, e a gente às vezes só se afundando cada vez mais, as pessoas estendendo a mão querendo nos libertar, nos tirar, o Senhor Jesus vindo até nós, nos estendendo a mão, e nós não estamos vendo a bênção do Senhor na nossa vida. Vamos parar e olhar para o nosso lado e ver como o Senhor tem nos ajudado, como o Senhor tem nos abençoado, né? Então, meus amados, Paulo diz, temos porém um tesouro em vaso de barro, para demonstrar que este poder, que tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos. E assim, meus amados, ele vai fazendo a sua oração, ele vai falando com o Senhor. Ele sabia que Deus havia feito maravilhas no deserto e nos tempos dos juízes também. Então ele pede a Deus para realizar novamente as suas maravilhas no meio do seu povo. Quem aqui já viu maravilhas de Deus acontecendo ou na sua vida ou na vida de outras pessoas? Então peça para Deus para essas maravilhas acontecerem também na sua vida. Senhor, faz da minha vida, Senhor, aquela maravilha que o Senhor já fez no passado. Ele olha para o passado e ele vê como Deus foi maravilhoso na vida dele. Porque, irmãos, nós temos que viver o presente, mas não podemos deixar de olhar para o passado, para as obras que Deus realizou. Nós começamos a olhar para as coisas que Deus fez na nossa vida e começamos a pensar como Deus é bom. Eu quero falar com você sobre um garoto que viveu em 1819, ele tinha 14 anos, o nome dele era George Miller. Ele viveu numa época em que a sociedade estava terrível, fazendo coisas terríveis. Ele era um garoto desobediente, ele era um garoto dissoluto, um garoto rebelde, e ele se embriagava e ficava o dia inteiro cambaleando pela rua, embriagado. E tanto é que com 14 anos a mãe dele morreu, ele não conseguiu nem ir no velório da mãe dele, de tão embriagado que ele estava. Depois contaram para ele como foi, mas ele nem sabia, porque ele não conseguiu nem ir ao velório, tão embriagado que ele estava. Um dia, isso lá na Prússia, né? E um dia ele foi num culto, que estava tendo na família, um culto familiar, né, na casa de um amigo, e ele deu a sua vida para Jesus. Ele aceitou Jesus como seu Salvador. E o Senhor deixou marcas profundas como demonstração de sua fé em obras sociais e na sua pregação. Ele aceitou Jesus como Salvador e ele começou a abrir orfanatos. E ele abriu vários orfanatos e ele cuidava desses orfanatos, ele abrigava as crianças que ficavam sem os pais, crianças que os pais tinham ido para a guerra, naquela época tinha as guerras, e eles então acolhiam essas pessoas no orfanato. Era muita gente que não tinha condições de sobreviver. E um dia, eles sentaram, queria destacar essa passagem, né? Foram muitas coisas que ele
Fez, mas eu quero destacar uma. Um dia, ele sentou na mesa com todos aqueles garotos e no horário do café, com os copos em cima da mesa, tudo preparado, mas eles não tinham nada. E ele relata que nesse dia ele falou assim: vamos orar a Deus pelo alimento que nós vamos receber. Mas só ele e quem preparava os alimentos sabia que não tinha alimento nenhum. Mas ele pensou assim: mas Deus nunca deixou de mandar o alimento. E não vai ser dessa vez que Deus vai deixar. Então vamos agora orar pelo alimento. Oraram. E ele, confiante no Senhor. Quando terminou a oração, bateu na porta. E alguém foi atender a porta. Era um homem. Ele disse assim, era um leiteiro. Ele disse: olha, eu estava passando por aqui e a roda da carroça quebrou. Eu estava levando leite e pão para a cidade. E a roda da carroça quebrou. E rapidamente eu fui lá, me esforcei. E ele, mais um amigo, se esforçaram, consertaram o eixo da carroça. E ele disse, e nós andamos pouco menos de 50 metros, quebrou o outro lado. E ele falou: agora eu acho que nós vamos perder muito tempo aqui, não tem como consertar o outro lado. Eu achei melhor, para não estragar o leite, para não estragar o que nós estamos levando, achei melhor fazer essa doação aqui no orfanato, porque não vai dar para a gente levar isso para a cidade. Ele agradeceu ao Senhor, recolher todo aquele alimento, e ele disse: como nós falamos, agora é a hora do alimento. E as crianças comeram e beberam, e ainda sobrou. E dizem que o George Miller, ele começou a anotar todas as respostas de oração. Certa vez ele orou ao Senhor porque estava faltando um certo valor, e ele orou ao Senhor, e diz ali que ele estava pintando uma cerca, e ele foi pintando a cerca, e depois alguém disse assim, alguém chegou e falou assim: o senhor é o pastor George Miller? Ele falou sim. Falou assim: eu trouxe aqui um valor, uma oferta que eu trouxe aqui para o senhor. Ele falou: tá bom, entrega lá para a pessoa que vai fazer as compras lá. Era exatamente o valor, não tinha nada, era o valor que ele estava precisando, mas ele nem virou, porque aí depois perguntaram para ele: mas o senhor não ficou admirado? Ele falou: não, porque Deus respondeu a oração? Não, eu ia ficar admirado se Deus não respondesse a minha oração. Então é isso, irmãos, o valor da sua oração, é importante. Ele começou a anotar todas as respostas de oração, e diz lá na história dele, na biografia dele, que ele anotou 50 mil pedidos respondidos. Oh, aleluia! 50 mil vezes ele orou ao Senhor e Deus respondeu. Eu imagino que as necessidades eram tantas, então todo dia ele tinha uma coisa para pedir, mas todo dia o Senhor estava respondendo a sua oração, assim como Deus pode responder a sua. Agora veja, um jovem que ele andava pela rua, não conseguiu nem chegar no velório da mãe dele, de tamanha era embriaguez, e todos os dias ele ficava daquela forma, mas Deus falou: eu vou salvar você. E assim como Deus olhou para George Miller e disse: eu vou salvar você, o Senhor tem olhado para mim, para você, para todos nós, e Ele tem dito: eu vou salvar você. E digo mais, você vai fazer grandes coisas para Deus. O Senhor disse: você é um vaso de barro, mas eu vou colocar em você a minha preciosidade. Nós somos de barro, mas Deus coloca em nós a preciosidade. Tem gente que fala: como pode um pregador, um comedor de feijão igual eu e você, como que ele vai falar as coisas de Deus? Falamos as coisas de Deus porque o Senhor colocou dentro de nós as preciosidades que são a sua palavra. Então, meus irmãos, ele ora, Abacuque ora e fala: Senhor, em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Quando o Senhor ficar irado com esse povo e que vem descer o juízo sobre nós, lembra, Senhor, da tua misericórdia. E meus amados, a Bíblia diz que Deus não deixará de punir o culpado, mas também diz: Ele não esmagará a cana quebrada. Ou seja, se você está culpado e você não se arrepende, Deus vai punir sim. O pior vai acontecer sim com a gente, porque nós somos culpados e não queremos nos arrepender. Mas a palavra de Deus diz que também, se nós nos arrependermos, o Senhor não vai esmagar a cana quebrada. Ou seja, diz o texto, Ele não vai apagar o pavio que fumega. Quando o pavio
da lamparina ou da vela está quase apagando, Deus não vai chegar e falar assim, isso aqui não adianta, não tem jeito mesmo, vou apagar de uma vez. Não, Deus vai soprar mais, para que aquele fogo pegue, para que você fique cheio do Espírito Santo e da sua presença. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, diz a palavra. Em Lamentações capítulo 3, do versículo 22 ao 29. Vamos ver esse texto? Lamentações, ele é muito bonito. Então, para a gente já encerrando, nós vamos ver esse texto. Jeremias e depois Lamentações de Jeremias. Glória a Deus. No capítulo 3, a partir do versículo 22. Presta bem atenção que Deus vai falar com você. Presta atenção. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Não adianta você esperar no político, não adianta você esperar no seu patrão, não adianta você esperar no seu olerite, no seu carro, no seu professor, seja o que for. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Se você busca o Senhor, que maravilha, muito obrigado. O mesmo que eu estava precisando. E ele fala assim, o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Olha, meus amados, o Senhor falando para você. Você que está achando que não tem esperança para a sua vida. Você que está achando que não tem esperança para o seu caso. Você que está achando que não tem esperança para aquele teu filho, para aquele teu amigo, para aquele teu parente, o vizinho. A gente olha para a vida daquele vizinho e fala assim, esse aí não tem jeito. Esse aí, bom desistir dele. Mas o Senhor diz assim, há esperança para aqueles que esperam nele. Confia no Senhor. O Senhor disse, coloca a tua boca no pó, talvez haja esperança. Busca o Senhor, que Deus é a nossa esperança. Aí eu quero encerrar falando então de um homem que pregou um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. Já ouviu falar sobre esse sermão? Pecadores na mão de um Deus irado. Foi Jonathan Edwards, que ele viveu em 1703 até 1758. Ele era um homem estudioso, não só da palavra, gostava de conhecer, ler livros. E ele então era o único homem da família. Tinha 11 filhos, ele era o único homem da família. Na outra família também, eles oravam, né, os avós. O avô paterno era pastor, o pai dele era pastor, o outro avô era pastor. Então eles oravam para que ele então fosse um pregador da palavra. E ele diz que ele, vou ler aqui, no século XVIII, a América estava sofrendo um poderoso avivamento, ou passando, né, foi a tradução, passando por um poderoso avivamento do Espírito Santo. E uma pregação em uma pequena reunião se tornou uma das mais famosas pregações do juízo de Deus. 2 séculos que essa pregação é famosa, né? A leitura do texto em si não aparenta nada de extraordinário, mas naquele dia 8 de julho de 1741, a unção do Espírito Santo veio sobre a plateia da cidade de Enfield, no estado americano de Connecticut, pois tão poderosa que as pessoas, a palavra foi tão poderosa naquela noite, presta atenção nisso, que as pessoas gritavam apavoradas com a pregação de Jonathan Edwards sobre o inferno. Os testemunhos dizem que as pessoas
caíam no chão, se agarrando aos pés da cadeira e nas colunas do templo, implorando perdão pelos seus pecados. Foi um fenômeno que aconteceu naquele dia, raramente visto na história. O Espírito Santo tocava tão profundamente na alma dos pecadores, que eles pareciam que estavam mesmo às portas do inferno. Este sermão é tão famoso, mesmo passado quase 3 séculos, que ele é tema, até no Wikipédia você encontra esse sermão tão famoso que ele é, pecadores na mão de um Deus irado. E ele leu esse texto, e ele falou, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. E ele explicou, nós somos como fosse um verme nojento, uma minhoca, em cima de uma fogueira, e Deus está segurando, mas sabe quando dá aquele asco, aquela vontade de largar? Você segura aquela minhoca e fala, nossa, que nojento, em cima da fogueira, você fala, vou largar isso. Deus está assim com a gente. Mas sabe por que ele não larga? Porque tem uma coisa que chama misericórdia de Deus, amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele não desistiu de você. Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós, Ele te ama. Eu até vou pedir no final agora para o Mateus, se puder, se der certo, né, cantar aquela música, Ele não desiste de você, né? E eu quero concluir dizendo, Deus quer derramar um avivamento sobre toda a terra. E nos últimos dias Ele fará isto com mais intensidade. Deus quer usar a nação do Brasil para levar a última chama ao mundo todo. Deus quer usar poderosamente a nação do Brasil. Deus quer usar a mim, Deus quer usar você, para nós sermos essa última chama que vai espalhar-se pelo mundo. Será que nós faremos parte dessa bênção? Ou será que nós seremos como o capitão cujo braço o rei se apoiava, que sabendo do grande mover de Deus, foi condenado a ser esmagado como uma serpente sobre os pés daqueles que creram na palavra do Senhor, que está em 2 Reis 7. Então qual vai ser a nossa decisão? Hoje é dia que os céus estão abertos para você. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nós queremos te adorar e agradecer, Senhor, ó Pai querido, por essa palavra, que essa palavra possa fazer, Senhor, morada em nosso coração, que o Senhor possa, meu Pai, nos fazer entender o amor do Senhor, que é tão grande. Por isso, meu Pai, o profeta Abacuque diz, aviva, Senhor, a tua obra na minha vida, aviva, Senhor, a tua obra no decorrer do tempo, dos anos, ó Pai querido, aviva, Senhor, em nossos corações, em nossas famílias, em nossa casa, a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.